isso vai mostrar que está funcionando. Veja. Vamos lá, pessoal. Não, olha, a gente se conhece há muito tempo. Olha, está gravando... Esse era o xerife Mickey Steins, preso após matar o juiz Kevin Mullins em seu gabinete. Descobrimos novos detalhes sobre a paranoia e possíveis problemas mentais de Steins, enquanto sua advogada tenta arquivar o caso contra ele. A gente não entende de câmera. Me leva lá pra baixo que posso contar toda a história na entrevista. Bem-vindos ao Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Mickey Steins é acusado de matar o juiz Kevin Mullins a tiros em seu gabinete há quase um ano, no condado de Letcher, Kentucky. É inegável que Mickey Steins atirou em seu amigo de longa data. Está tudo gravado em vídeo, registrado por um sistema de vigilância nas câmaras dos juízes que faz parte do tribunal. O que está em disputa é o grau de responsabilidade legal de Steins. Ele se declarou inocente de assassinato. Seus advogados alegam desde o início que Steins sofria perturbação emocional extrema, podendo ser culpado por homicídio culposo, não assassinato. Mas, neste momento, a advogada de Steins está tentando anular a acusação que imputa assassinato a Steins. Jeremy Bartley diz que os promotores de Kentucky não mostraram ao grande júri todos os fatos sobre a saúde mental de Steins quando questionados pelos jurados. Eu conversei com Bartley em março sobre por que ele acredita que Steins atirou em Mullins em primeiro lugar. Sim, ele sentiu que sua esposa e filha tinham sido levadas. E, sabe, eu acho que, você sabe, há muita coisa por aí que aborda o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Nós analisamos o depoimento dos Benfields, o delegado que foi condenado por ter sexo coercitivo com, você sabe, alguém que estava em liberdade condicional e ou usando uma tornozeleira eletrônica na época no gabinete do juiz. Nós temos um vídeo, quero dizer, se a gente parar para pensar, estamos falando de uma transmissão ao vivo no escritório do juiz. Isso é inédito. Olha, eu não posso falar pelo resto do país, mas posso falar pelo Kentucky. Já estive em muitos gabinetes de juízes. Já vi muitas câmeras, mas nunca vi uma que transmitisse ao vivo, basicamente uma câmera de segurança. Pelo que eu entendo, essa câmera foi instalada depois da acusação contra Ben Fields no processo civil. Então sabemos que nessas salas aconteciam coisas que não deveriam estar acontecendo. E acreditamos que havia pessoas que não queriam que fosse contado neste depoimento o que estava acontecendo lá dentro antes de colocarem as câmeras. E acredito que há um histórico que nos mostraria que existe uma crença razoável de que ele estava em perigo. A família dele estava em perigo, dependendo do que ele dissesse neste depoimento. Agora, novamente, achamos que isso foi agravado pela saúde mental dele, ou ao contrário, essas ameaças impactaram a saúde mental dele. Mas o ponto principal é que Mick sentiu que havia uma ameaça à esposa e à filha dele, né, e que era iminente. Eu cubro muitas histórias bem assustadoras aqui no Crime Fix. Isso me ensinou que privacidade e segurança pessoal jamais podem ser comprometidas, principalmente quanto às suas informações online. Você ficaria absolutamente chocada com a quantidade de dados seus, como seu nome, número de telefone e até mesmo endereço residencial, que estão simplesmente circulando pela internet para corretores de dados encontrarem e venderem. Já se perguntou por que você recebe tantas dessas ligações e e-mails de spam irritantes? É por isso. Nossa patrocinadora Incogni é uma ferramenta essencial que identifica quais corretores de dados têm suas informações e exige sua remoção, ajudando você a recuperar o controle. A Incogni realmente encontrou mais de 50 corretores com as minhas informações e, em poucos dias, eles começaram a me remover. É fácil de usar. Crie uma conta, autorize a Incogni a agir por você e eles cuidam do resto. Agora, usuários da Incogni podem excluir seus dados de mais sites com o novo recurso de remoções personalizadas do plano ilimitado. Tudo o que você precisa fazer é copiar e colar os links dos sites onde você percebeu vazamentos de dados preocupantes surgindo e causando problemas na sua vida. E uma equipe de especialistas em privacidade cuidará do resto. O Incogni Ilimitado permite aos usuários personalizar a remoção de dados e lidar com violações difíceis com a ajuda de especialistas em privacidade.
Se você se preocupa com sua segurança online, recupere seus dados pessoais com o Incogni. Utilize o código CrimeFixBelow e ganhe 60% de desconto no plano anual. Desde então, Bartley entrou com uma moção para rejeitar a acusação, e o Ministério Público está pedindo para transferir o julgamento para fora do condado de Letcher, argumentando que ambos os lados, incluindo a promotoria, têm direito a um julgamento justo. Promotores não creem que isso ocorra no condado de Letcher. Interessante, pois não é comum promotores pedirem mudança de jurisdição, embora eu já tenha visto em outros casos. Porém, é raro o juiz conceder esse pedido e transferir o julgamento. Mas voltando à moção para arquivar. Bartley apresentou um documento para apoiar sua moção. Embora agora esteja sob sigilo, alguns veículos acessaram antes. Então podemos te contar o que está nele? Bartley acusa o detetive Clayton Stumper de fazer declarações falsas ao grande júri. No dia 21 de novembro de 2024, Bartley escreveu que Stumper testemunhou perante o grande júri. E apesar de evidências esmagadoras em contrário, o detetive Stumper e o Ministério Público apresentaram depoimentos de que a investigação mostrou que o réu estava em plena sanidade mental. Bartley continua escrevendo que Stumper sabia muito bem que havia preocupações sobre a saúde mental de Stines nos dias que antecederam o tiroteio e que Stines havia sido diagnosticado com reação aguda ao estresse. Um membro do grande júri questionou se havia histórico de psicose, alucinação, depressão ou problemas mentais com Stines. Bartley escreve: porém, a promotoria e sua testemunha omitem que nos registros do dia anterior ao tiroteio, seu médico diagnosticou reação aguda ao estresse. Outra jurada pergunta: então a doutora McDougall disse que não havia problemas mentais, mas havia algum problema físico grave que poderia ter afetado sua saúde mental? A testemunha responde: não que eu saiba. Bartley escreve que Stumper também não contou aos jurados do grande júri sobre os sintomas de saúde mental que Stines estava apresentando após sua prisão. O documento afirma que a testemunha da promotoria deixou de mencionar as avaliações de saúde mental que foram iniciadas pelo governo em relação à prisão. Esses exames foram realizados no Kentucky River Community Care em 20 de setembro de 2024, 23 de setembro de 2024 e 24 de setembro de 2024. Essas avaliações incluíram observações de psicose ativa. Ele havia recebido risperidol e seroquel pela prisão antes dos exames, conforme registrado no prontuário médico. Para ser justa, a promotoria dirá que essas questões são para o julgamento. Veja um promotor especial em audiência no mês passado. Meritíssimo. Acho que a defesa está confundindo o papel de um processo no grande júri com o papel de um julgamento criminal. Está muito claro, de acordo com a lei, que são procedimentos claramente distintos. O grande júri é um órgão investigativo. A promotoria não é obrigada, como mostra vasta jurisprudência, a comparecer, apresentar provas exculpatórias ou montar defesa para o réu. Agora vemos mais do comportamento estranho de Mickey Stines após o tiroteio. Já sabíamos que ele era paranoico. Já vimos imagens da câmera corporal, mas agora há ainda mais. Onde estava Randy? Falando sobre algum lugar. Vocês vão lá fora, vou me entregar à cadeia agora. A cadeia, é. Segurança, né? Vocês querem estar na câmera o tempo todo. Me leva pra cadeia. Vamos, Jimmy. Vem aqui, cara. Estamos falando do começo. Escuta, Mike. Estamos todos sendo filmados agora? Eu sei. Olha, eu sei como funciona isso de câmera. Me leva lá embaixo. Podem me entrevistar, conto tudo lá. A gente só está tentando entender mais sobre... Podemos ir agora à delegacia por ali. E pode muito bem ser por isso que estamos lá. Vamos ver. Olha, a gente não vai fazer isso. Primeiro, nós... Precisamos saber quem trabalha nisso. Vou descer e ficar na frente das câmeras agora, pessoal. Vamos lá. Agora só precisamos esperar o detetive do caso. Stines estava com medo de ir para a cadeia. Vamos lá agora. Tem 2 câmeras corporais. Mickey. Tudo gravado. E há um gravador digital funcionando. Vai estar. Olha, vou te mostrar que está funcionando. Olha. Vamos lá agora, pessoal. Não, olha, nós... Nos conhecemos há muito tempo. Olha, está gravando.
Clayton está gravando com um gravador de backup. Vá mais devagar. Não podemos conversar no Corredor do tribunal. Não tem ninguém aqui. A gente não quer. Quer dizer, tem gente naquela sala. Tem gente naquela sala. Mas não podemos fazer. Isso. Então qual é o problema? Eu vou pegar outro. Vou colocar um no Mickey. Você vai me levar, beleza? Não posso ficar na sala, cara. Mickey. Tem alguém em quem você confia além de nós que você prefere que esteja com a gente? Mickey, nos conhecemos a vida inteira. Não vou deixar nada te acontecer. Eu não tenho motivo. Vamos lá. Mickey! Volte pra cadeia. Você precisa ser transferido em algum momento. Eu sei. 2 câmeras corporais funcionando. Nós não estamos seguros. Você teria um julgamento? Você conversaria com a gente lá na cadeia? Você se sente seguro pelas câmeras? Em todo lugar? Você está... Vai me mudar após a entrevista? Eu não vou ditar como isso vai ser, pessoal. Eu não sei como isso funciona. Eu não vou me sentir seguro em um quarto aqui. Nós não vamos te machucar, Mickey. Como Antônio. Eu te conheço há 20 anos, mas não vamos te machucar. É por isso que temos 2 câmeras corporais e uma sala de reuniões digital, prometo. Eu não tenho nada. Eu sei, mas não é isso que preocupa. Só não podemos conversar na frente de todos. Do tribunal. Além disso, tem gente olhando. A gente precisa ir pra algum lugar daqui. E meus bolsos virados do avesso. Não é isso. Não, vou virar meus bolsos do avesso. Pessoal, não façam isso comigo. Por trás disso, havia um processo civil envolvendo um delegado subordinado a Steins, tendo relações com uma detenta no gabinete do juiz Mullins, além de rumores de que o juiz comandava um esquema de favores sexuais com mulheres encarceradas. Quero chamar Dave Ehrenberg, ex-promotor de Palm Beach e atual advogado de defesa. Dave, esse caso é um caso maluco porque nós literalmente temos um tiroteio gravado em vídeo. Temos um homicídio acontecendo diante das câmeras, um xerife matando um juiz que era seu amigo. Ao fundo, temos todos esses comentários sobre um esquema de troca de favores sexuais supostamente comandado pelo juiz. Agora, porém, temos esses novos documentos surgindo que dão certa credibilidade à defesa de que Mickey Steins pode ter agido sob coação a algum tipo de perturbação emocional. O que você acha ao ver esses documentos, que mostram que o detetive principal não contou toda a verdade ao grande júri sobre o diagnóstico de Mickey Steins? Sim, esse é o jeito deles, ou seja, da defesa de tentar fazer as acusações serem retiradas, dizendo que a testemunha, a principal testemunha perante o grande júri, mentiu para o grande júri. Não é um argumento incomum. Isso, na verdade, acontece mais do que você gostaria de acreditar, porque a defesa está sempre tentando conseguir uma vantagem e tentando fazer as acusações serem rejeitadas, já que o encargo do grande júri é apenas determinar se há causa provável. É um encargo baixo, então conseguem uma acusação formal. Assim, tentam rejeitar as acusações antes do julgamento. E eu não acho que isso vai dar certo. É preciso provar que houve uma mentira intencional, algo proposital, uma enganação diante do grande júri. E às vezes os investigadores simplesmente têm uma opinião diferente sobre a saúde mental de alguém. O investigador não é um especialista em saúde mental. E então, dizer que ele está apenas mentindo sobre isso talvez seja um pouco exagerado. Agora, quanto ao fato de que este réu pode ter algum problema real, isso vai influenciar no julgamento, mas não acho que vá fazer com que a acusação do grande júri seja anulada. Não, eu não acho que isso vai fazer com que a acusação do grande júri seja anulada. Mas acho que os Bartleys, a equipe de defesa, estariam sendo negligentes se não tentassem, pelo menos com base nessas informações. Não, eu concordo. E é revelador que você tenha essa batalha de documentos antecipadamente. Isso mostra que esse caso chegou à consciência do público, onde você tem a promotoria buscando uma mudança de jurisdição e a defesa dizendo que é o nosso cliente que tem um distúrbio mental grave causado essencialmente pelo que ele sabia sobre esse juiz.
Por isso, é uma situação explosiva. Eu realmente acho que é necessário conseguir pelo menos um júri de uma jurisdição diferente. Talvez o caso seja transferido. Eu não vejo esse caso sendo arquivado antes do julgamento. Isso será imperdível na televisão se realmente for a julgamento. Sim, com certeza. Quão incomum é, na sua experiência, que a promotoria, o lado do Estado, peça uma mudança de jurisdição? É raro, mas não inédito, pois o Estado também tem direito a julgamento justo. Sei que a Sexta Emenda vale para réus e que a Constituição dos Estados Unidos da América não menciona vítimas. Ela fala muito sobre réus e suspeitos, mas o Estado também tem direito a julgamento justo. E isso significa que, se houver um júri que não pode ser imparcial, que é influenciado pela emoção, pela simpatia, em vez de seguir as provas, os fatos e a lei, então é preciso encontrar outro júri. Você pode trazer outro júri de uma parte diferente do Estado ou pode transferir o caso completamente. Não é algo inédito, mas é raro que seja o Estado a pedir isso, né? O que mostra toda a informação que circulou, todos os boatos e tudo o que as pessoas têm falado sobre a vítima estar envolvida nesse esquema de sexo pago, esse círculo de favores sexuais. Esse é o tipo de coisa que pode levar ao que chamam de anulação do júri, que é o pior pesadelo de um promotor, porque significa que o júri vê as provas, conhece a lei e simplesmente ignora tudo porque não gosta da vítima. Certo, e eu acho que isso pode ser uma preocupação aqui. Quer dizer, obviamente os Bartleys querem manter esse julgamento no condado de Letcher por causa de toda a boa vontade. Eu acho que o xerife Steins, Mickey Steins, ele não é mais o xerife, mas ele tem muito apoio no condado de Letcher. Eles querem o condado de Letcher, mas não querem um júri de lá, pois é uma cidade pequena. O Ministério Público considera que a mídia deu atenção excessiva ao assunto. Precisamos transferir isso. Mas a defesa está dizendo que essa é uma história nacional. Você não vai tirar a atenção da mídia, não importa se mudar para um condado ou para outro. Isso é algo que mudou nos últimos anos. Antes do surgimento do streaming e das redes sociais, se você tinha um caso que era importante em uma determinada jurisdição, podia facilmente transferi-lo para outra jurisdição e escapar de toda aquela publicidade. Mas agora todos nós estamos nas mesmas redes, todos vimos as mesmas notícias ou acessamos os mesmos sites de redes sociais. E assim, todo mundo sabe praticamente de tudo. Um caso como esse seria algo conhecido em todo o estado de Kentucky, não apenas naquela parte do leste de Kentucky. Dito isso, continua diferente. Quero dizer, lembre-se que em Idaho eles transferiram o caso do Kohberger porque, mesmo todo mundo sabendo sobre ele, ainda acharam que ter um júri naquela pequena cidade de Moscow, Idaho, seria prejudicial para a defesa. Aqui, o estado está dizendo que, por causa da simpatia pelo réu, que era benquisto, e por causa da antipatia pela vítima, é preciso transferir o caso para outra região. Mesmo que pessoas de outra região saibam do caso, não é igual. Elas não conhecem as partes pessoalmente. Então, eu acho que o Estado tem um argumento legítimo para, pelo menos, trazer um júri de outra parte do Estado. Pode ser. E parece que, sabe, há alguns rumores por lá de que isso vai avançar. Então, se você colocar esse caso diante de outro júri, sabe, a estratégia da defesa aqui, Dave, parece ser totalmente voltada para conseguir uma condenação por homicídio culposo em vez de assassinato, sabe, por causa da perturbação emocional extrema. Essa é a estratégia. Eles basicamente disseram isso. Mas você pode ter mais chance de conseguir isso no condado de Letcher do que, por exemplo, em outro condado como Bowling Green ou alguma outra área onde não se sabe tanto sobre o histórico desse caso e o que poderia estar acontecendo nos bastidores, especialmente com o processo civil sobre sexo em troca de favores e coisas desse tipo. Então você pode colocar esse caso diante de um júri que pensa: eu não me importo com nada disso. Você literalmente pegou uma arma e atirou no seu amigo, o juiz, a sangue frio e depois foi atrás dele e seguiu ele enquanto ele tentava se abaixar atrás da mesa. Isso vai indicar se ele tinha problemas de saúde mental. Sabe, a promotoria, o Ministério Público vai dizer que isso foi um assassinato a sangue frio.
Sim, na verdade eu acho que a defesa vai tentar conseguir uma absolvição por causa da anulação do júri. Acho que eles vão focar no que a vítima supostamente estava fazendo e tentar indignar pelo menos um dos jurados. E isso já é suficiente para um júri empatado. Se você indignar todos e conquistar simpatia pelo réu, acabou. É absolvição. Então, se você se basear apenas no vídeo, acho que há evidências suficientes para uma condenação por assassinato ali, ou pelo menos por homicídio culposo. Mas você está certo. Acho que o mínimo aqui é conseguir pelo menos uma condenação por homicídio culposo, o que significa que ele ainda vai sair da prisão e ver a luz do dia novamente, mesmo que seja condenado. Mas acho que eles vão tentar tudo, eles já estão tentando e tentando anular a acusação completamente. Aquele vídeo é tão forte que, salvo a anulação do júri, ele deve ser condenado, ao menos por homicídio culposo, se não por assassinato. Realmente é impressionante. Esse caso é algo e tem alguma coisa acontecendo lá embaixo. E com certeza tinha algo acontecendo com Mickey Steins. Vamos seguir atentos. Dave Ehrenberg, obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Anjanette Levy. A juíza ainda não decidiu sobre os pedidos de rejeição da acusação, nem sobre a mudança de jurisdição. Teremos que esperar para ver o que acontece com ambos, mas a defesa quer que o caso continue no condado de Letcher. E nós vamos ficar de olho em tudo isso. Uma data para o julgamento ainda não foi marcada. Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por me acompanhar neste episódio do Crime Fix. Te vejo aqui na próxima vez.